E aí, mais uma entrada para o grande obituário do Bitcoin. Ontem, um economista declarou mais uma vez o fim do Bitcoin, mas dessa vez não foi qualquer um, foi um prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman. Paul Krugman, para quem não sabe, é um economista americano que ganhou o prêmio Nobel em 2008. Ele segue a escola keynesiana da economia, que é a escola que é mais focada em macroeconomia e acredita que aumento de gastos governamentais podem solucionar problemas como desemprego e inflação. Para fazer justiça ao artigo que ele escreveu no dia 1 de dezembro para o The New York Times, ele não é exatamente um decreto do fim do Bitcoin. Talvez indiretamente ele esteja decretando o fim do Bitcoin, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas na nossa mídia nacional repercutiu ontem que Paul Krugman decretou o fim do Bitcoin. E dessa maneira sensacionalista eles diziam não Paul Krugman, mas diziam Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel da Economia decreta o fim do Bitcoin, para dar aquele aspecto de autoridade. Mas vamos lá, o título do artigo, que é esse daqui, que está na tela, uma tradução aí meio freestyle, blockchains, para que são bons? Para que são úteis? Vamos pôr assim. Ele começa a crítica falando sobre a hype das criptos e cita um comercial da Crypto.com que tinha o Matt Damon falando que só aqueles que arriscam vão fazer fortuna e dizendo que aqueles que não arriscam não fariam. Então meio que incentivando o pessoal a investir em cripto. Erradamente se associa com o Bitcoin, porque no comercial mesmo, se você assistir, eu vou deixar o link aqui depois, não menciona nenhum tipo de token, moeda, Bitcoin, só fala sobre Crypto.com e sobre aceitar riscos, assumir riscos. Também fala do prefeito de Nova York na época, que tinha prometido que o seu primeiro salário ia ser totalmente convertido em Ethereum e Bitcoin. E aí ele comenta que todos os céticos na época eram criticados e as pessoas diziam que eles não entendiam o que era criptomoedas. Depois ele menciona que hoje, com toda essa queda de preços e com a crise gerada pela FTX, e que também não só a FTX, mas que vai vir uma série de novas empresas cripto, como ele chama de instituições cripto, vão vir em seguida e quebrar, assim como quebrou a FTX. Mas ele não entra em detalhe e não menciona nenhuma delas. Aí ele pega e faz um comentário sobre o nome que foi dado para esse bear market que a gente está passando agora, que é o Crypto Winter, ou o Inverno Cripto. Ele comenta que o Crypto Winter, na verdade, não é um Crypto Winter, mas sim um Fuba Winter, que é um termo da mitologia nórdica, que é um inverno interminável que vem antes do fim do mundo. Então, basicamente, ele está dizendo ali que esse bear market que a gente está vivendo já é um princípio do fim das criptomoedas e do blockchain. Ele diz que esse fim não é só o fim disso, mas é o fim de uma ideia, o fim da ideia de organizar toda a economia ao redor da tecnologia blockchain. Bom, depois ele questiona por que tantos grandes players e grandes empresas do mercado financeiro compraram uma ideia ruim, ele diz, nas palavras dele, que a ideia é ruim, e acreditaram que essa era uma onda do futuro. Depois ele começa ali a explicar o que é um blockchain nos termos dele, e diz que é um livro-razão digital, que é supostamente descentralizado, e aí ele já começa a dar algumas dicas de que ele realmente não entende do que está falando. Inclusive, devia ter falado no começo, mas vou falar agora, esse texto inteiro dele me pareceu muito uma coisa dor de cotovelo, do tipo, eu avisei, vocês falaram que eu não entendia, será que eu não entendia mesmo? Parece que rolou um ressentimento ali. Era meio que um textinho, meio que vingança. Tá vendo? Vocês disseram que não entendiam e agora tá todo mundo se fudendo. Beleza, vamos nessa. E ele explica ali, supostamente descentralizado, que é mantido em domínio público em múltiplos servidores. Bom, e aí ele comenta que nunca ouviu a resposta para uma pergunta. E a pergunta para essa sessão: para que ter o trabalho de manter um livro-razão espalhado por muitos lugares e verificá-lo sempre que ocorrer uma transação? E aí é outra dica, na minha opinião, que é extremamente assim, evidente, de que ele não entende o sentido do que é um blockchain no universo Bitcoin, por exemplo.
e a que filosofia, a quais propósitos ele serve. Mas ele dá sequência e começa a fazer. Isso para mim foi uma parte surpreendente. Ele faz uma defesa dos bancos. Ele diz que bancos raramente roubam seus clientes, diferente das instituições criptos que sucumbem às tentações de roubarem seus clientes. Ele não fala ali literalmente, mas é isso que se subentende do texto. E depois ele diz que inflação extrema só acontece, é uma coisa ocasional, que acontece raramente, só em períodos de crise política. Bom, depois ele começa a entrar na outra parte da crítica, que ele diz que o uso como meio alternativo do blockchain, não o uso para o universo cripto, mas um uso como um sistema de empresas privadas completamente seguro, anônimo e que tivesse baixo custo. Ele fala que esse uso, que poderia ser um uso alternativo, já que as criptos estão falhando na sua missão, ele comenta que até para esse uso o sonho parece estar acabando. E aí ele fala que grandes instituições que inicialmente tinham adotado a ideia de usar o blockchain não estão mais adotando a ideia, estão desistindo dela. E aí ele cita essas instituições. A primeira é a Bolsa da Austrália, que tinha a ideia de usar um blockchain não para o que as criptos fazem, mas só para fazer um controle de entrada e saída, de compra e venda de ações. Depois ele comenta de uma empresa de shipping, que é uma empresa de entregas grande, que também tinha o plano de usar a blockchain para organizar as informações da empresa e acabou desistindo. A empresa chama Maersk. E depois ele comenta um post no blog de um ex-funcionário da AWS, que chama Tim Brady, falando por que a AWS nunca implementou o próprio blockchain. E eu fui ler o artigo dele e ele dá várias razões, mas eu não vejo como isso poderia influenciar no Bitcoin, por exemplo. Eu até acho que realmente o blockchain não é uma solução para qualquer coisa. Ele pode ser uma solução viável para algumas coisas, mas o próprio artigo do Tim Brady, o post no blog dele, mostra que as pessoas que queriam implementar o blockchain e tinham um entusiasmo pela ideia, mas não sabiam exatamente para quê, qual era o uso daquela tecnologia dentro do contexto da empresa deles. Bom, depois o Paul Krugman questiona: se essa ideia é tão ruim, não serve para a economia, não serve para empresas privadas, por que se tornou popular? Bom, ele cita algumas razões. Primeiro ele fala que ideologia política, ideologia contra bancos e contra dinheiro controlado pelo governo. Aí até dou razão para ele mesmo. Quem conhece o Bitcoin a fundo e a base filosófica, a ideologia por trás, sabe que está diretamente ligado ao libertarianismo, à anarcocriptografia, cyberpunks e todas as pessoas que realmente veem o perigo que é uma moeda totalmente controlada pelo governo. Bom, outra razão que ele cita foi meio que um romance high-tech, falou que tem uma ideia romantizada sobre tecnologia e disse que a incompreensão da indústria cripto foi um ponto de vendas, porque como as pessoas não entendiam, elas compravam. Para mim pareceu uma coisa meio contraditória, mas tudo bem. Outro ponto que ele falou foi o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de perder a onda. Então toda vez que tem essas altas, esses bull markets nas criptos, as pessoas têm medo de perder a oportunidade e entram em peso e isso acaba fazendo o preço das moedas, dos ativos disparar. E também ele cita o marketing, né? Tipo, propaganda de Crypto.com, Binance, entre outras empresas ligadas ao mundo cripto. Bom, depois para concluir, ele fala que é uma história incrível, porém trágica, porque muitos pequenos investidores perderam todas as suas economias de vida. Não cita nenhuma fonte para confirmar isso daí. E diz que é extremamente danoso para o meio ambiente, assim como muita gente critica sem muito fundamento. E ele fala, bom, ele finaliza dizendo, e é aí que para mim mora a dor de cotovelo, ele fala que eu sei que muitas pessoas vão dizer que eu ainda não entendi o que é o blockchain, mas eu acho que na verdade não existia nada para entender. Então, basicamente é aquela dor de cotovelo de quem critica algo, é criticado, diz você não entende, por isso que está criticando.
Aí vem um bear market e fala, tá vendo? Eu estava certo e vocês podem dizer que eu não entendi ainda, mas na verdade não existe nada para entender. É mais simples do que parece. Depois de ler o artigo de Paul Krugman, eu cheguei à conclusão que sim, ele ainda não entendeu o que é um blockchain, o que são criptos, o que é o Bitcoin e como ele se diferencia de todo o contexto e o papel das exchanges. Inclusive, essa é a primeira crítica que nós poderíamos fazer. As exchanges são uma terceira parte, são como o sistema bancário, entendeu? A FTX, que foi o alvo da crítica dele, ele também diz que tem uma fila de outras exchanges que vão quebrar, mas ele nunca diz quais são e por quê, por quais motivos. Pode-se comparar um sistema bancário, o que é uma corrida aos bancos, quando existe uma desconfiança muito grande que aquele banco vai falir ou que ele não tem fundos para honrar os depósitos, e todas as pessoas que têm uma conta ali e têm fundos ali depositados correm para o banco para conseguir sacar os seus fundos antes que o banco quebre, e isso acaba levando o banco a quebrar porque aqueles fundos não existem. O mesmo aconteceu com a FTX. A FTX foi imprudente, inflacionou o mercado cripto, criando tokens que eles não estavam colateralizados, então eles não tinham ali em saldo, e um rumor se espalhou e fez com que pessoas em massa tentassem sacar as suas criptos e os seus bitcoins de lá, e como eles não tinham saldo, a FTX acabou quebrando. Ao meu ver, isso é uma coisa boa. Entendeu? Não existe bailout, não existe ninguém ali para resgatar, como acontece com os bancos muitas vezes, que o governo intervém e não deixa os bancos quebrarem numa situação dessa. No mundo cripto, as exchanges que falham, que não prestam um serviço correto, que não tem lastro, acabam falindo. Mas o ponto não é esse. As exchanges, elas são uma terceira parte, que é justamente algo que no mundo cripto, que o blockchain existe para evitar, entendeu? O Bitcoin, que é o grande exemplo, é uma tecnologia peer-to-peer que veio justamente para acabar com a necessidade de existir uma terceira parte que seria um banco. E bom, ao meu ver, ele usando FTX e exchanges quebrando como uma explicação de por que o Bitcoin ou a tecnologia blockchain vai deixar de existir, para mim é um grande erro. Segundo grande erro, na minha opinião, é que o Bitcoin, ele vê o Bitcoin e criptos como se fossem parte da mesma coisa. Ele até em algum momento do texto diz que não são verdadeiramente descentralizados. Errado. O Bitcoin é a única tecnologia blockchain que é verdadeiramente descentralizada. Seu criador anônimo até hoje, Satoshi Nakamoto, ficou por 1 ano mais ou menos conversando por fóruns e introduzindo a tecnologia, e depois que já tinha uma base bem formada, ele simplesmente desapareceu e não se envolveu mais na tecnologia. E não simplesmente desapareceu, ele não pegou as suas moedas. Ele poderia ser um bilionário hoje, mas não, ele não pegou suas moedas, simplesmente se ausentou porque ele sabia da importância de que aquela tecnologia fosse realmente descentralizada, sem um CEO por trás, sem pre-mining, pessoas que já tem uma certa quantidade de moedas antes da moeda passar por um ICO, né? Que também não aconteceu com o Bitcoin. Então, o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado, diferente do que diz Paul Krugman, e ele se diferencia do resto das criptomoedas, exchanges e todo esse universo justamente por isso. Outro ponto que a gente pode pegar, ele tenta dizer que blockchains são inúteis, e ele diz que não existe utilidade em ter um livro-razão digital espalhado por diversos servidores, que toda transação que acontece ali é registrada depois de passar por todos os nodes. Cara, essa é uma afirmação tão absurda que só pode vir de alguém que realmente não entende o que está acontecendo ali. Isso é o que garante o sistema, pelo menos no Bitcoin, que é verdadeiramente descentralizado, garante que transações sejam incensuráveis, que o sistema seja inconfiscável, que os seus fundos sejam inconfiscáveis, que não há maneira de derrubar o sistema, porque não existe um ponto central, um lugar onde você pode ir, desligar um botão e acabar com o sistema inteiro. Não, o sistema continua funcionando. Se desliga um node, tem mais milhares espalhados por aí. E, bom, meu ponto final aqui, minha conclusão é que ou ele realmente ainda não entendeu, algo que está sendo difícil para um economista prêmio Nobel captar e entender, que é a filosofia por trás do Bitcoin que faz ele surgir,
que é justamente a liberdade individual, econômica, uma moeda forte que não pode ser manipulada pelo governo, que não pode ser inflacionada artificialmente e, por esse meio, roubar dinheiro das poupanças dos cidadãos. E ou ele não entende realmente isso, ou é uma questão ideológica. Eu acho que é mais sólido dizer que sim, é uma questão ideológica, porque o Bitcoin nasce de uma filosofia que é contrária ao que ele acredita. O Bitcoin culmina de uma ideologia monetária austríaca, do libertarianismo, do anarcocapitalismo, da criptoanarquia, dos cyberpunks, uma filosofia fortemente carregada de antigoverno, anticontrole, entendeu? E Paul Krugman acredita justamente no oposto, ele acredita no keynesianismo, em estados fortes que tenham poder sobre a moeda, que possam emitir moeda para injetar na economia e, seja lá por qual mágica que eles acreditam, resolver todos os problemas sociais, como desemprego ou inflação. Vale lembrar também que Paul Krugman, na década de 90, final da década de 90, foi um economista que disse que a internet seria tão relevante para a economia quanto um aparelho de fax. Então, a gente tem que suspeitar um pouco aí dessas afirmações em relação ao blockchain. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Deixa um like aí se você gostou do vídeo e se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Viva a liberdade!